Olá, bem-vindo ao Política Total. Nosso convidado de hoje é de Mandaguari, no Paraná, é formado em agronomia pela Universidade Federal do Paraná, é Rasca Rodrigues, do PV. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço a oportunidade. E Mandaguari é conhecida como a cidade mais importante do Paraná por ter gerado Maringá. Maringá era distrito de Mandaguari. Então nós carregamos esta importância para o estado do Paraná, porque Maringá trata-se de uma das 5 melhores cidades para viver do Brasil. O senhor é formado em agronomia e ao longo da sua vida decidiu seguir por esse caminho verde e sempre tendo então essa determinação de fazer algo melhor. Na agricultura sustentável, que é a agricultura de baixo impacto, a agricultura menos poluidora, uma agricultura de alimentos mais saudáveis, uma agricultura que trabalha na redução do uso do agrotóxico, não no aumento, né? E é uma luta contra uma grande corporação mundial, porque o agrotóxico, diferente do remédio que a dona de casa toma, né, que aquelas pessoas aposentadas necessitam continuamente, né, ela tem imunidade tributária. Imunidade tributária, não tem imposto. Veneno não tem imposto, remédio tem imposto. Então são essas brigas, né, do grande mercado mundial, de grandes interesses de grandes empresas do mundo, né, que acabam pegando países como o nosso, país em desenvolvimento, assim como outros países da América do Sul, impondo uma política como essa, no sentido de que sem isso salvaria a lavoura. Então a gente entende diferente, né? A natureza ela é geradora de riqueza sim, né, sem a necessidade dessa quantia absurda que está se colocando hoje, né, e em paralelo em políticas dizendo não agrotóxico, que os alimentos hoje que são muito procurados, né, pelas pessoas, né, pela sociedade, né, de algo saudável. Nós temos aí o câncer chegando na idade de criança, e muito. Né, e isso é decorrente de muitos fatores, um deles do uso desses produtos que são cancerígenos. Tem muitos agricultores doentes, isso tem sido registrado ao longo dos anos e agora é que esses casos têm sido notificados dessa forma, né? Porque agora, com a tecnologia hoje, né, você pode precisar muito mais a origem da doença. Então cada um tem a dose letal. Então, vamos supor, o produtor do fumo, ele passa uma aplicação todo ano. Ele vai morrer, dependendo se ele for uma pessoa, né, saudável, uma pessoa de porte físico mais elevado, vai demorar mais. A pessoa menor vai morrer antes. Por quê? Porque essa é uma dose letal. Porque o agrotóxico ele entra na pele, vai na corrente sanguínea e não se tira. Não existe remédio para tirar o agrotóxico do organismo. Ele vai acumulando no sangue. Quando chega na dose letal dele, ele morre. E aí ele não entende. Ele não acha que foi por causa daquela aplicação que ele fez há 1 mês, 2 meses atrás, né? Então, aí o laudo do médico dá lá causas mortes, né? Não tem nada a ver com aquilo, e aí tem muito a ver com aquilo, né? Então, essas informações não são verdadeiras, né, em relação à morte, principalmente no campo, né, porque há também a grande, né, necessidade de que esses números não sejam também muito bem divulgados e muito bem exatos. Eu queria que o senhor falasse sobre, então, as políticas públicas nesse sentido. Já o senhor tem uma vasta experiência, foi aí diretor de Meio Ambiente da Prefeitura de Pinhais, presidente dos Sindicatos dos Engenheiros do Paraná, presidente do IAP, né, Instituto Ambiental do Paraná, secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, também agora deputado com esta bandeira. A gente vem num processo, né, de aprendizado, né, acumulando conhecimento, e isso vai motivando a gente para novos desafios, né? Então, fazer o mandato e tratar de políticas públicas já é um pouco parecido com ser secretário e diferente de ser presidente do IAP, que o Instituto Ambiental do Paraná faz a execução da política, ele não pensa. A secretaria jamais pensa. Então, a extensão do mandato é uma continuidade dessa busca de pensar políticas públicas na área de resíduos, na área dos animais, na área de recursos hídricos, né? E até hoje nós temos a feliz notícia de que, né, o nosso secretário de Meio Ambiente vai ser secretário nacional de Recursos Hídricos em Brasília, mais um espaço que o Paraná conquista. Então são coisas que se juntam, porque a natureza ela tem um elo, ela não é separada, né? A radiação do sol, né, na Terra, né, esquenta o suficiente para fazer evapotranspiração da água, né, que acaba
subindo e gerando a chuva. Né? Então isso tudo está interligado. Né? Então, na época dessa discussão, dizia que o bater de asa da borboleta na Austrália movimenta a corrente de ventos no mundo. E é. Se nós colocarmos uma PET em Paranaguá, ela dá a volta ao mundo e vem a Paranaguá de volta. Por quê? Porque isso está tudo interligado. Então, os estudos que nós temos, daí já não do ambientalista, mas da academia, das universidades, que, né, nós temos 2.100 cientistas que reúnem de 2 em 2 anos. Cientistas, 56 do Brasil. E eles, por fórmulas matemáticas, por diversos modelos, já sobrepuseram um sobre o outro, chegaram a afirmar que 35% do que está acontecendo no mundo era por interferência humana. Na última reunião, 90%. Então, 90% disso que está acontecendo, do furacão, do tufão, né, do Katrina, né, tudo é por intervenção humana. Então, somos nós que estamos provocando. Isso não é autogerado pela natureza. Pelo contrário, a natureza está se defendendo dessa agressão. Né, e a Terra vai continuar conosco ou sem nós. Não somos nós que vamos escolher aonde vamos morar e no planeta que vamos viver. Não. O planeta ele vai se rebelar num determinado momento, né, com reações que nós não seremos capazes de suportar. Então, essa coisa, né, do homem extrativista, né, está criando um grande desequilíbrio. Explorar gás através do fracking, que é uma explosão, que racha toda a cadeia, que pode contaminar lençóis freáticos. Ah, mas aí o gás é mais barato, nós temos que aproveitar esse gás e tal, porque o mundo precisa de energia. Então, assim, sem pensar, sem raciocinar, sem procurar as cautelas, né, porque nós estamos tratando de um momento presente e um momento futuro. Então, a nossa assim, ação enquanto parlamentar é de pensar, né, nas coisas que estão acontecendo no presente para nos ensinar a ter um futuro melhor, para corrigir os rumos para ter um futuro melhor. Então isso é um grande desafio no mandato, né, de pensar o Paraná de 40 a 50 anos. Né? O senhor está no segundo mandato, Sim. Tem levantado essas questões aqui na casa, acredita que tem tido os projetos já aprovados, aqui são 38 leis estaduais Sim. criadas, 118 projetos de lei apresentados, 32% aqui desses projetos viraram leis. Como é que o senhor se sente? Eu me sinto assim, sendo muito contemplado pelos deputados e me sinto que eu estou convencendo os deputados, né, dos meus posicionamentos, porque eu tenho que ter no mínimo 28 votos cada projeto. Então eu tenho que convencer 27 deputados que vêm de locais diferentes, de municípios diferentes, onde tem políticas públicas diferentes, né, a pensar numa política pública estadual, né, dentro da linha do pensamento do Partido Verde. Então isso não é fácil, isso é uma construção diária, né, de negociar com o Bloco Agropecuário, de negociar com a Associação do Comércio, né, porque quando você interfere na produção, por exemplo, de animais exclusivamente para pele, quando você proíbe isso, está interferindo num negócio. Né? Aí você tem que ver se esse negócio tem um impacto ou não tem impacto. Então, nós estamos construindo assim, um momento em que a gente faça com que os deputados repensem que nem tudo é justificado para um fim. Né? Atrocidades, né, com animais, né, para ter um gostinho, né, num patezinho de um pão, né, não é mais permitido nesse nível de civilização que nos encontramos hoje. Né? Então isso é de ser de um egoísmo muito grande. Né? Nós chegamos a esse ponto de, por exemplo, impedir, né, que um animal ande para ter um peito grande, como é o Chester, né, para ele virar um prato no Natal. Né? Então eu fico com dó do peru, né? O que o peru tem a ver com o Natal? Né? Ele deve fazer essa pergunta, o que eu tenho a ver com o Natal que vocês inventaram? Por que só eu caio? Aí para concorrer a perdigão com a sadia, não, vamos inventar um outro. Aí pegaram lá e inventaram o Chester, que ele cai com o peito. Ele não consegue comer mais em pé, né, durante os últimos 15 dias de vida dele. Né? Porque nós inventamos uma data. Então, isso vai com o tempo acabando e a gente espera construir isso aqui e estamos conseguindo. Né? São vários projetos de leis aprovados, importantes, né, em relação à água, em relação à coleta de água da chuva, aquecimento solar, dos prédios públicos. Então nós temos assim avançado graças ao convencimento que os deputados têm de que isso é importante, porque se não fosse eles também eu não conseguiria. Sim, também o senhor atua na área de mobilidade urbana. Quando precisa vir de bicicleta, vem, né, para fugir do trânsito, é adepto. Eu sou amigo da bicicleta, não sou um ativista, né, porque nós temos nas nossas cidades os ativistas. Né? Eu sou amigo por entender
que a bicicleta é um instrumento de socialização. Quando eu venho no meu caminho, eu paro umas 2, 3 vezes para conversar com as pessoas, porque as pessoas, né, me chamam, né, e aí você para conversar. E quando que o carro vai fazer isso? Nunca. Né? O carro ocupa o espaço de 16 bicicletas, mas ela é mais importante que isso. Né? Ela é um instrumento, ela não polui, ela é saudável, ela cria amizade. Então você faz aí na terça da lua, né? Você sai com 1.200, 1.300, né, pessoas na cidade inteira, para lá e para cá. Então isso é uma coisa assim gostosa que a bicicleta traz. Né? Então nós ainda estamos na fase da bicicleta lazer. Não, a bicicleta tem que vir como instrumento mesmo, é isso que a gente acredita. Por outro lado, a gente também não faz uma política de trazer a bicicleta para a rua, porque ainda não tem os locais definidos, que está sendo construído agora. Curitiba fez um plano diretor muito bom, com a nossa participação, com a participação dos ativistas. Né? Então, se isso vai demorar para implantar, vai demorar uns 4, 5, 6 anos, né? Mas nós estamos vendo cada dia que os espaços estão sendo criados, definidos, protegidos. Aí você vai criando esse espaço. Então, a bicicleta, como a gente tem as datas, né? O Dia Mundial Sem Carro, né? Então, nessas, obrigatoriamente, eu faço, sim, mas uso de vez em quando, mas eu não pretendo, nesse processo, ser o substituto do ativismo, porque é o ativismo que tem modificado isso. O Chile foi uma mulher, ela que começou lá no Chile, hoje 40% da população do Chile usa bicicleta. Isso foi em 15 anos, e começou com uma mulher. Ela esteve, inclusive, no encontro que nós fizemos aqui há 2 anos atrás. Então, não se usava. Hoje quase 40% da população usa. Tá? Então, cria aquele negócio, né, do poder. Né? Quem tem carro tem dinheiro, quem tem bicicleta é pobre. Né? Então, tem que quebrar isso, né? esse paradigma, né, de que isso é fundamental no processo, né, civilizatório, no processo das conquistas, no processo do relacionamento, né, do cara do carrão, né, da Maria Gasolina. Né? Então, isso está quebrando. Né? Hoje é importante ser. É isso que nós temos que buscar, do que ter. Né? Então, o Partido Verde, com essas políticas que ele tem no skate, eu tenho trabalho no skate, a primeira pista de skate lá em São José, que é a maior até hoje da região metropolitana, foi construída em 2001, quando eu estava lá respondendo pelo meio ambiente de Pinhais. Aí você pega o pessoal que trabalha também com esses canoagem. Então, um projeto de lei que abriu todas as represas. Hoje todas as represas da Sanepar estão abertas para a prática de esporte não poluente, que antes ficava fechada, indesejada. Isso é ruim. O que nós não podemos é poluir. A Associação Brasileira de Canoagem saiu do Rio e veio para cá. Está terminando a construção lá na Raia e está treinando para a Olimpíada no Passaúno. E era fechado. Né? E nós seremos um grande, olha o que estou falando aqui hoje, Simone, nós seremos, Curitiba, região metropolitana, um grande centro de atletas de esporte aquáticos, de rios. Né? Por quê? Porque nós temos represas limpas. O Rio de Janeiro, você entra com 90 quilos, rema, sai de lá, lá no outro lado com 50. De tão poluída que é a represa. Então, não, nós temos aqui imensas represas, e a Sanepar se enganjou nesse processo, né? Então está disciplinando esse uso, e nós vamos ser, com certeza, uma potência nesses esportes. Então, são iniciativas pequenas, mas que têm grande símbolo, de pensar uma cidade. O PV que é uma cidade diferente, é uma cidade em que as pessoas se encontrem mais, uma cidade que as pessoas não poluam tanto, uma cidade que as pessoas consigam, né, transitar, né, mas pensar nesse conceito que foi construído, mas que ainda não está definido, de cidade ecológica. Então, agora estou com a campanha em relação aos rios, né, e vou centralizar daqui até o final do meu mandato em cima do Belém, que está aqui do lado, porque aqui ele não tem peixe. Quando ele chega lá, na linha verde, começa a ter os peixes. E esses peixes têm que chegar até a nascente, que é lá no São Lourenço. Não chegam lá porque a água daqui é poluída, o peixe não toma água poluída. Ele não vem para morrer. Né? Então tem um processo grande. E nós só seremos cidade ecológica o dia que nós tivermos nossos rios com água limpa. Mas para peixinho, não. Significa que o nosso comportamento para com os recursos hídricos, para com os rios, a nossa forma de lidar com ele é uma forma madura, uma forma consciente. Aquilo que nós estamos fazendo está deixando de poluir. E isso internaliza dentro da pessoa, né, medidas, conceitos, disciplina de não poluição. Não só na água, mas poluição também no ar, poluição também de resíduos sólidos, na separação, que nós perdemos hoje para todos os municípios da região metropolitana em qualidade. A nossa quantidade é maior, mas qualidade não. Então são iniciativas que uma puxa a outra, né, no sentido de construir uma consciência para que a gente tenha uma cidade gostosa, né, que a gente possa passar por essa terra de forma
muito significativa, né, de entender que nós não passamos sem que a gente tenha percebido a força de tudo aquilo que estrutura a nossa vida, que é a força da natureza, que sem ela, no nosso dia a dia, nós não estaríamos em pé. E a gente se alimenta, a gente toma água, a gente toma sol, né, que é importante, o sol na pele, por causa das vitaminas, que nessa reação acaba sendo necessário, né, e não conseguimos ver. A gente enxerga, mas não vê. Então, o Partido Verde ele tem esse objetivo, de fazer as pessoas fazer pequenos gestos, que serão gestos transformadores. E esses gestos transformadores para que a gente tenha um local mais gostoso de viver, que é o nosso canto, que é o nosso bairro, que é a nossa cidade. O senhor traz para a política essas ideias inteligentes de reaproveitar, para transformar em projetos. Essa é uma tendência, o senhor acredita, que as pessoas, os eleitores, eles foquem mais nos projetos, eles analisem o candidato na hora de votar pelo resultado dos projetos que eles têm apresentado? A gente está mudando isso? Não. Os últimos 30 dias da eleição zera tudo. Não entra mais nada, não internaliza mais nada daquilo que você construiu para trás. O que chega ali, no caso do deputado, que não tem, assim, que é o meu caso, um ativismo, porque a questão ambiental ela é importante e está no discurso de todas as pessoas, mas ela não é mobilizadora para ter essa pessoa, ou suficiente para eleger. Né? Então, o que fica na lógica perversa da eleição é o vereador, porque o deputado necessita de que alguém peça o voto para ele. Porque se não precisasse, era o voto que alguns deputados têm, como o deputado Tadeu Vanério, por exemplo, ele tem um voto de opinião. Tem dentro dele alguns sindicatos que sustentam, tem, mas a grande maioria do voto dele é voto de opinião, né? Porque ele constrói ao longo de suas posturas e tal, mesmo sendo do PT, tem muito voto nessa conjuntura atual. Se ele não fosse deputado do PT nessa última eleição, talvez seria um dos deputados mais votados aqui dessa casa. Por quê? Porque ele faz, naquele momento, a crítica dele, a forma que ele estava trabalhando, né, exatamente aquilo que a sociedade estava esperando. Mas aí tem essa outra coisa também. Eu não voto porque é do PT. Ou eu não voto porque é do PMDB. Eu não voto porque é do PV. O cara que tem uma indústria, e a gente chega lá e diz, você tem que consertar teu chaminé, não vota no PV porque ele acha que aquilo é um custo. E nós já provamos na política, como secretário, para grandes empresas, inclusive, para a Tetra Pak, que é possível sim você fazer do limão à limonada. A Tetra Pak se transformou na empresa, o seu presidente, que coordenou em torno de 20% do PIB do Brasil, em busca da sustentabilidade, graças ao trabalho que se começou aqui. Porque eles vieram, levantaram da mesa 2 vezes para ir embora da minha sala. E eu disse, olha, vocês pediram a reunião, não fui eu. Então, se quiserem continuar, continuamos. Mas só que, mas o que o Paraná quer? Não, nós queremos construir a 4 mãos. Não queremos impor nada. E nós conseguimos 10 projetos, executaram esses 10 projetos, ganharam o prêmio da revista Exame, que se transformaram numa referência de política sustentável, e hoje coordena 20% do PIB, em busca da produção sustentável. Então, a gente já mostrou, como mostramos na coleta de embalagem de agrotóxicos, que era um custo de 0,5 na cadeia de agrotóxicos, passou depois de implantar no Paraná inteiro, hoje nós, de cada 100 embalagens, 96 a gente recolhe no Paraná. Essas embalagens são recolhidas e são transformadas em novas embalagens. Então aquilo que era 0,5% negativo para o negócio passou a 0,8% positivo no ganho que eles tiveram econômico. E eles também não queriam fazer de forma alguma, reagiram muito e depois viram que eles podiam fazer uma grande limonada e fizeram. E hoje o Paraná exporta embalagens em relação para os outros países, porque essa embalagem que é feita em Jabaquara e São Paulo, por dois estudantes da USP, eles conseguiram colocar todo esse plástico reciclável, como nós chamamos de uma torta, né? Virgem por dentro, virgem por fora e a torta no meio. Então foi um desenvolvimento que a USP acabou fazendo através desses 2 engenheiros, eles estão agora exportando para o mundo, que era o custo do Paraná, ou ainda, que era um grande limão, ou ainda que era algo que era impossível de ser feito. Está sendo feito. Então, a gente demonstra em diversas cadeias que não é o não pode, como ensinou a nossa querida Marina Silva, é o como pode.
que a gente tem discutido como pode. Nós não aceitamos, nós, movimento ambiental, nós não aceitamos o não. Aceitamos o como. E o como não é uma visão unilateral. É uma visão bilateral, às vezes até mais. Né? Num coletivo muito maior. Mas o como precisa conversar, precisa sentar, precisa ser convencido. E é isso que a gente tem procurado fazer. Dentro da Assembleia, convencer os deputados, né, que a gente tem muitas formas de fazer e essas formas têm trazido benefícios no sentido de deixar uma herança, né, para uma perspectiva de Paraná sustentável. Tem um outro projeto bacana do senhor aqui que diz respeito à reciclagem das sacolinhas, essas dos supermercados, enfim, como é que vai funcionar na prática? A ideia é fazer com que essas sacolas sejam biodegradáveis, né? Que essas sacolas não tenham o plástico tradicional, que demora 500 anos na natureza. Então, hoje já existem elementos químicos, ou também como existem alternativas. Então, não é só adotar aquelas e outras alternativas. Está de voltar aquele saco de papel antigo, né? Ou ainda levar uma sacola para fazer uma compra, né? Mas é isso a gente procura fazer para aquelas pessoas que não têm a prática da reciclagem. Porque se você tem a prática da reciclagem dentro da sua casa, você recicla o plástico. Não significa que você que vai no supermercado e aceita o plástico que você não tem consciência ambiental. Não, eu vou, separo em casa. Tá? Isso é importante. Mas como a maioria das pessoas não fazem isso, e usa o saquinho para o banheiro, usa o saquinho para os outros, né, e acaba indo lá para o aterro, né, como essas pessoas, a grande maioria fazem assim, então é melhor que se faça com um saco que seja biodegradável, né, como na Inglaterra, que é feito do milho, né, com a mesma poder de resistência, você carrega as suas coisas e é feito do milho, você ferve, né, junto com todo o processo lá nos biodigestores, né, a temperatura aumenta, ele derrete e vai embora. Então, alternativas existem bastante. Por exemplo, aqui na época que eu estava na secretaria, o Walmart aqui não queria de jeito nenhum. Eu falei assim, não, mas eu não quero obrigar vocês a fazer, eu só quero que vocês façam igual vocês fazem na Argentina, está aqui, ó. Eles já faziam lá e não queriam fazer aqui. Então faz igual na Argentina, se para a Argentina é bom, por que para nós não? Faz igual. Então não é uma imposição. Né? Então essas coisas a gente vai percebendo que conversando avança-se, né? E a idade que eu estou não é mais de marcar posição, porque os meus cabelos estão brancos. Né? Marcar posição quando tem cabelo preto. Né? Nós temos que ser o suficiente, preparado o suficiente para convencer de que isso é importante para criar política pública, isso é importante para criar consciência ambiental, que isso é importante para plantar alguma semente. Então, nesse objetivo que a gente tem convencido aqui internamente na casa, estamos sendo bem correspondidos. O senhor criou e coordena 2 frentes parlamentares na casa, ambientalista e da agroecologia, e a frente em defesa dos animais. Dá para levar tranquilo os 2 trabalhos? Dá. A ambientalista é uma frente nacional. Né? Então, em 25 estados, não são em todos, né? Em 25 estados nós temos a frente ambientalista. Tá? Então, tem uma demanda que é para é uma demanda que é para todos. Então, uma discussão, Código Florestal, para todo mundo, os 25. Então, a frente leva essa discussão. Na agroecologia é uma questão mais do Paraná, que é o estado mais avançado. Né? Tem aqui o CPRA agora que passa por uma modernização, que é o estado mais avançado na produção agroecológica, né? Com a merenda orgânica, na época com o deputado Scheider, que fez a lei. Né? Então, criou um mercado muito grande, com as gôndolas que na época nós abrimos dentro dos supermercados para comercialização, né? O CIR, né, que é um sistema de inspeção regional que só podia ser, sim, municipal, que só podia vender no município, nós passamos para o CIR, que é um sistema de inspeção regional, então que o produto possa ser vendido. Pinhais, por exemplo, não podia vender em Curitiba, mas Curitiba podia comprar lá em Pinhais. Né? Com esse novo selo, né, Pinhais vende em Curitiba, lá tem um centro agroecológico muito interessante. E a dos animais é o que mais me cativa, assim, porque é o que mais tem respostas, né, de gratidão, né, porque o animal abana o rabo, né, quando ele percebe que ele está sendo cuidado, né, quando ele percebe que ele recebe carinho, ou mesmo quando você pega assim e joga ele para lá, você está bravo, você empurra ele e ele volta e põe você de novo. Né, então os animais hoje, no meu entender, para nós seres humanos, são aqueles que estão fazendo o espaço da humanização. Você vai no pediatra, ele fala, era bom ele ter um animalzinho, quem sabe ele se acalma e tal. Né? Aí você pega os cavalos com a ecoterapia, né? Com as crianças especiais, né? Como eu vivo diversas lá na cavalaria,
crianças que começam sendo ali em cima do cavalo, junto com o guia, né, junto com o policial abraçado, né, que um mês e meio ele está duro, firminho, sozinho. Ele não faria isso nunca, se não fosse essa força, né, invisível que os animais têm, no sentido de mostrar para a gente, né, que vivíamos junto. Então, a gente tem que caminhar junto. E 52% das casas têm animais no Paraná. Então, eles não estão lá porque ele tem posse e posso comprar, né? Eles estão lá porque eles são queridos, né? E eles têm um objetivo concreto na vida das pessoas, que às vezes nós semelhantes não conseguem trazer. Então, essa frente ela tem discutido e a gente tem se enriquecido, porque a frente ela cria esse espaço, faz audiência pública, chama por tema, né? E você vai crescendo em experiência, crescendo em conhecimento, então isso ajuda bastante no convencimento. Então, quando a gente está com uma certa dificuldade de alguma coisa para caminhar aqui, a gente chama as protetoras, vamos conversar com esse deputado, vai conversar com aquele, vai conversar com a Cristina, que ela gosta. Então, a gente vai criando aí uma articulação de convencimento, né, em razão para um objetivo maior, né, que é pensar uma política pública para os animais. Muito bem, prazer recebê-lo aqui, gostaria de agradecer. E para a gente finalizar, uma última pergunta, para o senhor deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, o que o faz também continuar na política? Olha, é esse desafio constante, né, de que a gente tem a responsabilidade de melhorar a política. Então, se eu me sentisse representado pelos políticos que estavam estabelecidos, eu talvez não teria entrado. Se a minha política pública na área ambiental estivesse representada aqui nesta casa, eu teria ajudado quem estava me representando. E eu vim exatamente para ocupar um espaço que não era representado. Eu acho que esse deve ser o desejo de cada cidadão. Se você não se sente representado, né, que você ocupe esse espaço. Né, porque nós temos que ter aqui deputados livres. Enquanto nós não tivermos deputados livres, não comprometidos, né, com setores econômicos, né, com setores que às vezes direcionam a própria política do Estado, né, ele não vai ser livre ao ponto de colocar aqui seus pensamentos, né, do que deseja fazer. Então o desafio é permanente. O que faz aqui é o fato de que eu não tenho canga, né, eu faço aquilo que gosto, né, e tenho procurado convencer as pessoas a se interessar por essas políticas aqui, porque são deputados que têm conhecimentos, mas não têm ação, principalmente na área que eu defendo. E isso me motiva muito, porque esse espaço é extremamente importante para ele não ser usado e é extremamente importante para criar essas políticas que a gente está sendo criado. Poderíamos avançar muito mais, mas nós temos que ir também no próprio diapasão do convencimento, né? Os extremos, como eu disse antes, né, simplesmente nos colocam na marcação de posição, né? E eu tenho procurado, então, criar este equilíbrio entre todos os movimentos sociais, né, de não ser um ativista social, mas falar pelos ativistas sociais, de fazer em todas as áreas, na agroecologia. Por exemplo, o projeto de agroecologia não é meu, é do deputado Elton Welter, que era do PT. O governo, na época, não queria sancionar o projeto, e vetou o projeto e mandou para cá, porque era do PT. Eu liguei para o governador e falei, governador, o senhor confia em mim? Confia. Então, esse projeto que veio para cá, da Casa Civil, para ser rejeitado, é o projeto que eu sobrescreveria. Então, o senhor autoriza nós derrubarmos o veto aqui? Porque nós podemos derrubar o veto. Construímos aqui, não, ele concordou. Fala com o Del vai falar com o Traiano, vai falar com o Rossoni, e ele concordou. Porque eu falei, eu vou fazer uma cópia no meu mandato, porque é o projeto que é necessário, governador. E veio aí uma restrição política, eu tenho certeza que o senhor não concorda com isso. Não. E é verdade, eu não concordo, tá, vamos fazer, vamos ligar, vamos liberar, nós derrubamos o veto. Hoje é uma lei. Veio aqui os ativistas, distribuíram um papelzinho? Sim, mas foi articulação política. Por quê? Porque se o governo não quisesse, pronto, eu não teria condição de derrubar. Então são enfrentamentos que a gente acaba fazendo para o bem. Né? E temos procurado então fazer posições assim equilibradas, né? E tentando ser algum elo em setores que às vezes estão se contrapondo, né? Se enfrentando. E a gente tem procurado esse espaço, conseguindo então um desafio permanente, e é gostoso fazer isso. Né? Porque quando você vê o resultado acontecendo, aí isso motiva. Né? Às vezes não dá vontade de vir, né? Às vezes dá vontade de ir lá naquela mesmice, na utilidade pública e tal, mas de vez em quando vem umas coisas assim mais interessantes da gente debater,
né, de perceber que isso é importante para o Paraná e isso aí motiva bastante e reanima, né, para que a gente possa ter representantes, né, que sejam importantes para a política pública do Paraná, mas que também sejam espelhos das representações sociais, que sejam orgulho dessas representações. Muito bem, obrigada pela participação, deputado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E a gente conversou hoje com o deputado Rasca Rodrigues do PV, espero que você em casa tenha gostado. Obrigada pela companhia e até a próxima.